Em dezembro de 2018, uma mulher holandesa olha diretamente para a câmera e descreve como o homem que o mundo chamava de santo a estuprou em uma sala de atendimento espiritual privado. Ela se chama Zaira Lieneke Moss. Ela seria a primeira de mais de 600 mulheres a quebrar o silêncio. O programa de TV holandês exibe o depoimento de Zaira em horário nobre. Em menos de 24 horas, 10 mulheres brasileiras procuram as autoridades com relatos semelhantes. Todas dizem ter sido abusadas pelo mesmo homem, João Teixeira de Faria. João Teixeira de Faria tem 76 anos e vive em Abadiânia, uma cidade de 20 mil habitantes no interior de Goiás. Há mais de 5 décadas, ele atende milhares de pessoas por semana na Casa Dom Inácio de Loyola. Elas vêm do Brasil inteiro e de mais de 80 países. Nas câmeras de televisão, João de Deus aparece realizando o que chama de cirurgias espirituais. Ele introduz instrumentos cirúrgicos sem anestesia, enquanto pacientes permanecem conscientes. As imagens circulam em redes de TV de dezenas de países. Celebridades internacionais visitam a casa. A apresentadora americana Oprah Winfrey grava um especial sobre ele em 2013. O nome João de Deus se torna conhecido em todos os continentes. Nenhuma investigação criminal havia chegado perto dele até então. Em 2 de dezembro de 2018, o programa Fantástico da TV Globo vai ao ar com uma reportagem de 14 minutos. Mulheres brasileiras descrevem com nome e rosto abusos cometidos dentro da casa. É a primeira vez que a mídia nacional trata o tema como crime. A ativista Sabrina Bittencourt divulga um canal de denúncias nas redes sociais na noite do dia 2. Até amanhã do dia 3, 340 mulheres já haviam enviado relatos. Em uma semana, o número ultrapassa 600. A Polícia Civil de Goiás abre inquérito formal. Por décadas, João Teixeira de Faria operou à vista de todos. Câmeras, governantes, jornalistas, médicos. A pergunta que este documentário investiga não é apenas o que ele fez, é como ele conseguiu fazer isso por tanto tempo sem que ninguém parasse. João Teixeira de Faria nasceu em 1942 em Cachoeira da Fumaça, uma pequena cidade no interior de Goiás. Era o 5º filho de uma família sem recursos. O pai era alfaiate. A família não tinha renda fixa. Em 1958, João tinha 16 anos e trabalhava como aprendiz de alfaiate em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Foi nesse período que ele afirmou pela primeira vez ter recebido entidades espirituais. Segundo ele, a primeira manifestação ocorreu diante de uma imagem de Ana de Jesus. Nas décadas seguintes, João circulou por cidades do interior do Brasil realizando sessões de cura espiritual. Ele foi detido pela polícia ao menos 3 vezes entre 1960 e 1976 por exercício ilegal da medicina. Nenhuma das detenções resultou em condenação. Em 1978, João se instalou definitivamente em Abadiânia e fundou a Casa de Dom Inácio de Loyola. O espaço começou como um galpão simples em um terreno de 70 mil metros quadrados. Em poucos anos, o complexo passou a receber milhares de visitantes por semana. A casa funcionava como centro de turismo espiritual. Pousadas, restaurantes e lojas de cristais se multiplicaram ao redor do complexo. Estimativas da Prefeitura de Abadiânia indicam que, no auge, a casa gerava até 20 milhões de reais por ano em movimentação econômica local. As sessões seguiam um roteiro padronizado. Os visitantes chegavam de madrugada e formavam filas que podiam durar horas. A maioria passava pela chamada corrente, salas coletivas onde médiuns voluntários ficavam sentados de olhos fechados. Uma minoria era direcionada para o atendimento privado com João. O atendimento privado era apresentado como um privilégio. Guias da casa selecionavam visitantes nas filas, com frequência mulheres jovens. Essas pessoas eram conduzidas a uma sala separada, fora do campo de visão dos demais. Não havia outros funcionários presentes durante o atendimento. Marina Mendes tinha 23 anos quando visitou a casa de Dom Inácio pela primeira vez em 2004. Ela vinha de Anápolis, a 60 quilômetros de distância, acompanhando a mãe doente.
foi selecionada para o atendimento privado na segunda visita. Marina relata que João encostou as mãos em seu corpo durante o atendimento, sob o pretexto de identificar bloqueios energéticos. Ela não gritou. Ela descreve um estado de paralisia causado pelo contexto religioso e pela autoridade atribuída a ele. Eu achei que estava errada ela diz. Marina não registrou o boletim de ocorrência. Ela retornou à casa 3 vezes depois do abuso, porque a mãe acreditava que o tratamento estava funcionando. A dependência da família à figura de João era, segundo ela, o principal motivo do silêncio. Se eu falasse, destruía a fé dela. O caso de Marina não era isolado. A Polícia Civil de Goiás recebeu ao menos 4 denúncias contra João Teixeira de Faria entre 1999 e 2014. Nenhuma delas gerou investigação formal. 3 das denunciantes retiraram as queixas antes da abertura de inquérito. Moradores de Abadiânia que conheciam os relatos raramente falavam em público. A economia da cidade dependia diretamente do fluxo de visitantes à casa. Funcionários locais, donos de pousadas e guias espirituais tinham interesse direto na manutenção da reputação de João. O silêncio tinha preço e tinha endereço. Entre 1994 e 2017, João de Deus recebeu visitas de ao menos 6 governadores de estados brasileiros. 3 prefeitos de municípios goianos participaram publicamente de sessões na casa de Dom Inácio. Em 2012, o então governador de Goiás, Marconi Perillo, visitou a casa e elogiou publicamente João de Deus em entrevista. A foto dos dois foi usada em material de divulgação da casa por anos. A presença de figuras políticas criava um escudo institucional. Investigações anteriores foram arquivadas sem indiciamento, incluindo uma investigação da Polícia Civil de Goiás aberta em 2013 e encerrada sem conclusão. Abadiânia gerava em torno de 150 milhões de reais por ano com o turismo espiritual. Pousadas, restaurantes e lojas de artigos religiosos dependiam diretamente do fluxo de peregrinos que João de Deus atraía. João Teixeira vendia cristais, livros e produtos de saúde alternativos na própria casa. O faturamento estimado das vendas internas chegava a 30 mil reais por dia em períodos de alta temporada. O silêncio de Abadiânia tinha um custo econômico claro. Moradores que poderiam testemunhar sabiam que uma denúncia formal poderia destruir a principal fonte de renda da cidade. Sabrina Bittencourt era ativista de direitos humanos radicada em São Paulo. Em 2018, ela fundou a Rede Vítimas Unidas especificamente para reunir depoimentos de mulheres que diziam ter sido abusadas por João de Deus. Em 72 horas após a reportagem do Fantástico, Sabrina coletou mais de 330 depoimentos. As mensagens vinham do Brasil, dos Países Baixos, da Alemanha, dos Estados Unidos e da Austrália. Sabrina organizou os depoimentos por país de origem, tipo de abuso relatado e ano da visita à casa. O padrão era consistente. A maioria dos casos ocorreu em atendimentos individuais, sem testemunhas presentes. O Ministério Público de Goiás recebeu os primeiros boletins de ocorrência formais em 7 de dezembro de 2018. O procurador Marcos Vinícius Siqueira foi designado para coordenar a investigação criminal. Em 9 de dezembro, o juiz da comarca de Abadiânia emitiu um mandado de prisão preventiva. João Teixeira de Faria estava em Abadiânia quando a polícia chegou. João de Deus foi detido sem resistência. Tinha 76 anos. Ao ser conduzido pela polícia, ainda usava sua roupa branca. Entre 2 e 31 de dezembro de 2018, mais de 600 mulheres registram denúncias formais contra João Teixeira de Faria. Elas vêm do Brasil, dos Estados Unidos, da Holanda e da Austrália. O número cresce a cada 24 horas. Em 15 de dezembro de 2018, agentes da Polícia Civil de Goiás chegam à propriedade de João de Deus em Anápolis para cumprir novo mandado de busca. Ele não está lá. Vizinhos informam que saiu horas antes com malas. Em 16 de dezembro de 2018, João Teixeira de Faria é localizado em uma fazenda em Itumbiara, no sul de Goiás, a 280 quilômetros de Abadiânia.
A polícia militar cerca a propriedade às 6 horas da manhã. Ele é preso sem resistência física. Nas buscas às propriedades de João de Deus, a polícia encontra 37 armas de fogo, incluindo rifles de uso restrito. Em uma das fazendas, agentes localizam R$ 2 milhões em espécie dentro de uma mala. Há ainda joias e documentos em nome de terceiros. O procurador Marcos Vinícius apresenta as primeiras denúncias formais ao Tribunal de Justiça de Goiás em janeiro de 2019. São 36 casos de estupro de vulnerável e violação sexual mediante fraude. As vítimas têm entre 12 e 67 anos na época dos fatos. Em 7 de fevereiro de 2019, Sabrina Bittencourt é encontrada morta em Barcelona, na Espanha. A causa é suicídio. Ela tinha 38 anos. Nos dias anteriores, havia comunicado à polícia que recebia ameaças de morte direcionadas a ela e a seus filhos. Entre 2019 e 2022, João Teixeira de Faria é julgado em 4 processos distintos. O Tribunal de Justiça de Goiás o condena em todos eles. A soma das penas ultrapassa 40 anos de reclusão em regime fechado. João de Deus cumpre pena no Complexo Penal de Aparecida de Goiânia. Ele tem mais de 80 anos. Seus advogados interpõem sucessivos recursos. Em 2023, parte das condenações é confirmada pelo Tribunal de Justiça de Goiás em segunda instância. A casa de Dom Inácio de Loyola permanece fechada. A Badiânia perdeu a maior parte de sua renda com o turismo espiritual. A doutora Helena Carvalho, que trabalhou voluntariamente na casa por 4 anos, declara em entrevista: "Eu acreditei. Era mais fácil acreditar do que questionar." Enquanto João de Deus apodrece na prisão, uma pergunta permanece sem resposta. Quantas outras vítimas nunca encontrarão coragem para falar? E quantos outros santos continuam operando sob o manto protetor da fé inquestionável? Se este caso te fez pensar, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Você sabia da existência de João de Deus antes das denúncias? Inscreva-se no canal para acompanhar os próximos casos. Novas histórias, toda semana.